Apesar de não ter sido formado na academia, ele se auto-intitula filósofo, pois talvez os detratores o chamam por títulos menos nobres, como bestalhão. O nosso entrevistado de hoje é Olavo de Carvalho. Antes de iniciar a conversa com o escritor e filósofo Olavo de Carvalho, eu li no livro desse cara lá do Rio, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Sabe o Olavo? Óbvio, das pessoas que acessam hoje filósofos como Olavo. Olavo de Carvalho. Expressões chulas utilizadas em Twitter e ataques, xingamentos feitos pelo Jim Jones da Virgínia, o marginal, aquele cidadão que é chamado guru hoje. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Nascido em 29 de abril de 1947, é um filósofo, escritor, cientista político e profeta nas horas vagas. Também foi militante comunista durante a sua juventude. Posteriormente, descobriu outras literaturas além daqueles livros comunistas que lia na sua adolescência. Daí em diante, dedicou sua vida aos estudos filosóficos políticos e também religiosos. Foi também autor de vários best-sellers desde o seu primeiro lançamento, com o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, lançado em 1994, sendo vendidas todas as suas cópias no primeiro dia. Entre outros sucessos como O Imbecil Coletivo em 1996 e em 2013, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, entre outras dezenas de livros que compõem a sua vasta obra. Durante décadas, estruturou o seu trabalho filosófico e político, que, em tempo somado, apresenta bem mais idade do que os seus próprios detratores, dedicando 50 anos de sua vida ao estudo de diversos assuntos como o Foro de São Paulo, globalismo, comunismo, comportamento revolucionário, dentre tantas outras coisas. Conhecido por muitos como uma espécie de profeta, devido ao número assustador de acertos em suas previsões, que desde a década de 90 vem alertando os brasileiros com seus artigos, publicados nos vários jornais a qual fez parte, como também com as aulas e cursos que o mesmo ministrava. E foi baseado em todo esse material e também nessas previsões que veio a necessidade de provar de uma vez por todas porque Olavo tem razão. Em
Em 1997, Olavo de Carvalho foi convidado para uma entrevista no programa da Globo News, apresentado pelo telejornalista Pedro Bial. Em certo momento é feita a pergunta se a esquerda ainda teria força, tendo em vista que a União Soviética havia caído recentemente. E Olavo, brilhantemente, fez uma análise profética, afirmando que a esquerda tinha planos para tomar o poder na América Latina, deixando Bial incrédulo com a sua resposta. Mas o que ele não imaginava é que 5 anos depois, tal previsão se tornaria verdadeira. Então eu automaticamente passo a olhá-la com olhos críticos. A esquerda está no momento de ascensão? Sem sombra de dúvida. No momento que a alternativa socialista sofreu um colapso no mundo inteiro? Sem sombra de dúvida. Isso aconteceu no mundo inteiro, mas eu não duvido que a esquerda aqui no Brasil, ela tem uma grande esperança de que isso aqui seja a terra onde vai haver um renovo, um renascimento. Eu acho essa esperança maluca, mas eu creio firmemente que eles têm essa ideia, né? E neste momento, na apuração dos votos para presidente da República, o presidente Lula está matematicamente reeleito. Os números do Tribunal Superior Eleitoral mostram que com quase 86% das urnas apuradas até agora, o presidente Lula aparece com 60,57% dos votos válidos, enquanto que Geraldo Alckmin do PSDB está com 39,43% dos votos válidos. Marisa tira a faixa de Lula. Este é o momento de uma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil. Dilma Rousseff está reeleita presidente da República do Brasil. A apuração ainda não terminou, mas com 99% dos votos apurados, nessa altura, ela já não pode mais ser alcançada por Aécio Neves. Vamos aos números com Neila Medeiros. Vamos lá, Nascimento, muito obrigada. Vamos ver até agora 98,8% dos votos apurados. Dilma aparece com 51,5% dos votos, com a diferença para Aécio de 3 milhões de votos. Ele aparece com 48,5%. Ela tem pouco mais de 53 milhões e 600 mil votos até agora. Então esse é o resultado que ainda não é oficial, como disse o Nascimento, que ainda faltam algumas urnas, mas o resultado não pode ser revertido. No início da década de 90, ecoava na mídia a ideia de que tanto o conceito de direita quanto o de esquerda haviam sido completamente aniquilados com a queda do Muro de Berlim na década anterior. Tais artifícios eram muitas vezes utilizados pelos membros da própria esquerda para se camuflarem e infiltrar-se de todas as formas possíveis na mídia, em cargos políticos e até mesmo, acredite você ou não, nas redações de jornais. A ocupação desses cargos tem o objetivo claro de manipular e aparelhar a estrutura governamental, objetivando o ganho de poder e eventualmente conquistando a confiança do povo. Mas o que passava despercebido para milhares de desavisados era alarmantemente visível para Olavo. A ideia de que não só a ideologia perdurava, mas como também a mesma estaria fortemente enraizada na cultura, era um indício forte de que a teoria da ocupação de espaços proposta por Antônio Gramsci havia funcionado por aqui. Professor Olavo de Carvalho, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu ia começar com uma pergunta que eu disse que ia fazer, mas vou começar com outra. Eu também me surpreendo às vezes. Acabamos de conversar com o professor Pastore, globalização, economia, regimes políticos, eleições. O senhor acha que a ideologia acabou no mundo? Existe ainda esquerda e direita? O marxismo ainda está vivo? Eu acho que ideologia não acabou, não. A história de dizer que o comunismo acabou, isso é um mito, né? Eu acho que ideologia é um componente central da história humana. Enquanto existir pessoas que queiram agir, enquanto existir poderes
tá certo? Que querem determinar o curso da história humana. E enquanto eles discursarem, haverá ideologia, certamente. Tá? E o senhor acha que o comunismo ainda existe na prática? Eu creio que sim, ainda é uma força atuante. A gente está vendo agora na Rússia que eles ainda têm um poder de pressão muito grande. E além disso, existe o que nós podemos chamar de comunismo residual. Quer dizer, que são princípios e conceitos marxistas que continuam atuando de uma maneira quase que subconsciente na avaliação que nós fazemos das coisas. Por exemplo, a ideia de que a luta de classes conduz à história, de que o fator econômico é predominante. Hoje praticamente todo mundo pensa assim. Mesmo pessoas que não são marxistas e muito menos comunistas, ainda tem essa tendência, né? É isso que Eu só acho que imaginar que a história tem uma grande influência do poder econômico, da vida econômica, é sempre marxismo? Não, mas onde é um hábito, é um viés que é inaugurado pelo marxismo, né? E se torna uma coisa um pouco limitadora na medida onde as outras hipóteses são excluídas. Por exemplo, isso é o que fala, por exemplo, Alain Peyrefitte, no livro A Sociedade de Confiança. Ele diz: todos nós somos marxistas inconscientes. Quer dizer que não submetemos ainda a um reexame este pressuposto marxista do predomínio dos fatores econômicos na história. Quer dizer, de acordo com a teoria de Gramsci, que teve uma influência muito grande na esquerda brasileira, toda a cultura é transformada num instrumento da política. E junto quando se fala de cultura, se inclui também a educação, as artes, a assistência psicológica, tudo isto, então, é englobado dentro de uma estratégia política geral. Então não há mais autonomia cultural, quer dizer que a iniciativa da busca de conhecimento, da discussão de ideias, está todinha condicionada de maneira direta e muito brutal a um interesse político. Né? O senhor acha que ainda está no Brasil totalmente condicionado? Bastante. Eu não saberia avaliar, porque isso aí essas coisas a gente compreende uns anos depois que se passaram. A gente precisa ter um certo recuo para perceber o estado de coisas, né? Então eu acho prematuro para falar isso no Brasil agora. Mas até uns 5 ou 6 anos atrás a coisa estava... Eu acho que toda a nossa vida cultural estava politizada. Bom, eu nunca me interessei em saber se as ideias estão na moda ou não. Interessa saber se elas são verdadeiras ou falsas. Quer dizer, a gente tenta dar uma descrição adequada do estado de coisas. Se isto vai poder aparecer na revista Caras ou não, esse é outro problema. Entendeu? Então, a mim me parece que esta divisão de direita e esquerda, que o pessoal diz que acabou, ela continua perfeitamente funcional. Ela existe ainda, ela está atuante. Agora, a inexistência da divisão foi uma conversa mole inventada, né, pela direita para enganar-se a si mesmo e pela esquerda para enganar a direita. Aquele negócio de fazer de morto para assaltar o coveiro. Né? O movimento esquerdista no mundo nunca foi tão forte quanto hoje, nem tão forte, nem organizado, nem tão integrado quanto é hoje. E negar que existe um confronto entre esquerda e direita é a mesma coisa que dizer que a esquerda já venceu. Né? Sem dúvida alguma, um dos maiores problemas do governo atual, vigente desde 2018, é o conflito protagonizado por um presidente que representa com maestria as vontades populares, mas que, graças a uma gigantesca estrutura levantada no decorrer dos anos, através de políticas estatais de esquerda, corrupção e o abandono quase que total da moralidade, tornam quase impossível a aprovação de qualquer lei ou projeto que não seja maléfica para o povo. Isso, claro, graças a uma legião de promotores, juízes e funcionários públicos completamente tomados por uma agenda. Essa mesma estrutura demorou décadas para ser levantada, sendo evidenciada por Olavo de Carvalho antes mesmo da crise que forçou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a admitir que havia aparelhado o Estado. Aí é o problema. Quando aparece um governante que ele tem as melhores intenções e tem vontade firme e quer fazer mesmo, ele vai se defrontar com uma espécie de resistência muda, resistência tácita, né? da resistência passiva da sociedade, que simplesmente não quer melhorar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Getúlio Vargas tentou fazer alguma coisa pela música brasileira e pelo cinema brasileiro, por exemplo. Então chamou de volta as duas melhores pessoas que tinha no ramo, que eram o Heitor Villa-Lobos para a música
e o Alberto Cavalcante para o cinema. Cavalcante era um cineasta brasileiro que fez uma carreira brilhante na Inglaterra como documentarista, aprendeu com os melhores diretores da época. E chegou então Villa-Lobos, Alberto Cavalcante, com maiores planos, aquele entusiasmo patriótico, aquela coisa toda. 2 anos depois já tinha ido embora. Quer dizer, não aguento a resistência do meio, a mesquinharia, a fofocagem, gente puxando o tapete. Quer dizer, se para um camarada que quer construir, tem 900 puxando o tapete. Isso é uma coisa constante na nossa cultura. Quer dizer, a cultura é do seguinte: onde eu não dei certo, o outro também não pode dar. Se eu fracassei, você tem que fracassar também. Então é a cultura do caranguejo no balde, tá entendendo? Tem um monte de caranguejo no balde, um caranguejo quer sair, mas o outro pendura na perna dele e vai tudo para baixo. Tá certo? Isso é uma coisa muito profunda no Brasil. Esse culto do fracasso, tá certo? E o culto de tudo que vai para baixo. São Paulo, porque os caras, os representantes que vão for de São Paulo são elites, são a nata. Né? Vai os caras de cima, vai o Gilberto Carvalho, vai o Marco Aurélio Garcia, vai o Zé Dirceu, o próprio Lula. E a massa dos militantes não é informada disso. Tem muita gente que acha que o PT é uma espécie de partido trabalhista, do tempo do Getúlio Vargas, trabalhista inglês, né? E não, isso é um partido revolucionário, um partido gramsciano, que está inspirado todinho na estratégia de Antônio Gramsci, que ele está aplicando com enorme sucesso, porque ao longo desse tempo ele conseguiu desativar praticamente todas as forças políticas que poderiam se opor aos seus planos, e conseguiu controlar a mídia, as universidades, quer dizer, a administração federal, enfim, e tem todo, e no fim das contas, a justiça, né? Então hoje não há mais quem possa investigá-lo, muito menos puni-lo. Agora tem o seguinte, não é que ele consiga fazer grande coisa, não, ele conseguiu controlar a situação de tal modo que ele não faz nada, não consegue fazer nada, mas ele também não deixa ninguém fazer nada. Então a história do Brasil é essa, quer dizer, o PT simplesmente entupiu o fluxo da vida nacional. O que ele não pode fazer, ninguém pode fazer, e ele não deixa ninguém mais fazer nada, tá certo? E a esta altura a gente pode reclamar, mas reclamar é uma coisa, agora punir esse crime é outra, completamente diferente, né? O que o Alberto Fraga fez foi avisar que tinha certos documentos oficiais da ABIN que revelariam esta conexão financeira PT-FARC. Isso foi o grande crime do deputado Alberto Fraga. Então, no Brasil, você denunciar um crime, o que acontece? O crime não vai ser investigado, é você que vai ser investigado e punido. E eu não tenho dúvida de que o encaminhamento das coisas será assim. Formada por 32 deputados e senadores, a CPMI foi instalada no dia 4 de setembro para investigar ataques cibernéticos contra autoridades e utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. Essas falas em vídeos e postagens podem ser consideradas ameaças a ministro do STF? Ameaça em que sentido? Porque o que eu posso fazer com o ministro do STF? Rir da cara dele? Se isso é uma ameaça, isso prova mais ainda que nós não estamos numa democracia. Eu vou continuar rindo dos ministros da STF. Eu vou continuar rindo porque isso é patético. Eu vou continuar rindo da cara deles. Eles não podem me colocar atrás das grades por rir da cara deles. Eu vou continuar rindo deles. A imprensa tem falado que você tem publicado fake news. Não prova uma, né? Não prova nenhuma. Eu quero que prove uma notícia falsa que nós publicamos. A notícia que nós noticiamos do encontro do Miguel Migalhas, do Barroso, do Davi e do Maia na QL4, na segunda-feira sem censo agora que passou, eu quero que prove que isso é mentira. Eu quero que o Alexandre de Moraes prove que é mentira que ele conversou no telefone com o Barroso, falando o Alexandre de Moraes falou com o Barroso
que ele precisava de contar com a Joyce Hasselmann, e aí o Barroso disse que ela não era confiável. E aí depois o Alexandre de Moraes falou que era para ele procurar o Maia. E aí ele disse, não, eu não vou procurar. E o Alexandre de Moraes falou assim, não, eu vou pessoalmente. Então eu vou pessoalmente. Eu quero que prove que isso é mentira. Eu quero que prove. No Brasil, você denunciar um crime, o que acontece? O crime não vai ser investigado, é você que vai ser investigado e punido. E eu não tenho dúvida de que o encaminhamento das coisas será assim. Por que é assim? Porque o PT, ele se construiu como um Estado acima do Estado. Ele é um partido revolucionário, partido gramsciano. Quem não estudou as obras de Antônio Gramsci jamais vai entender o que é o PT. O PT é um partido revolucionário construído para operar a transição indolor para o socialismo, e para fazer isso é necessário que primeiro ele esteja dentro do Estado, ocupe todos os espaços possíveis dentro do Estado, mas jamais cedendo à tentação de se submeter às mesmas leis e às mesmas normas éticas que ele cobra dos outros. Isso quer dizer que as leis e as normas passam a ser, vamos dizer, uma simples algema com a qual o PT ata as mãos de seus adversários, mas às quais ele jamais se submete. Agora, eles dominaram de tal maneira a imprensa que quando saiu a denúncia da revista Veja, o restante da mídia calou, ficou quieto na mesma semana. Ora, quando era no tempo do Collor, uma conversa ouvida por um motorista foi suficiente para abrir uma CPI. E agora, o que o governo alega contra a denúncia da Veja? Ah, a Veja não provou. Eu digo, não cabe a Veja provar. Quem prova ou desprova é a justiça. Ao jornalista cabe, no máximo, revelar um indício, divulgar um indício, sabendo que é um indício. A mídia não tem autoridade para condenar ninguém. Ela é muito menos para provar o que quer que seja. Ela pode dar um indício até bem fundamentado, como o Veja deu. Agora, no tempo do Collor não precisou indício nenhum, nem antes, nem durante, nem depois. Por quê? Surgiu com o tal do Heriberto, que foi plantado lá para ouvir essa conversa, surgiu a suspeita contra o Collor, daí houve aquele forrobodó todo do impeachment, e depois a justiça continuou com o processo e se provou que não havia prova alguma. Isto é sentença da justiça, não havia prova alguma contra o Collor, nem depois dele ser punido. Agora, aqui para abrir uma CPI, estão exigindo que a Veja já deu a prova inteira. Quer dizer, é claro que é 2 pesos, 2 medidas, mas eles sabem que é. E sabe o que essa gente faz quando vê alguém exigindo, cobrando do PT? Ah, vocês agiram de tal maneira contra o Collor, agora vocês querem, vamos dizer, uma lei especial para vocês. Eles riem disso. Pois é. Viu algo de semelhante com o que vem acontecido de 2019 para cá? Recentemente vemos a concretização de uma previsão feita em 2004 sobre a famigerada CPMI das fake news, que nada mais é do que uma medida promovida pelos próprios membros do establishment a calar todo aquele que se opõe às suas ideias, gerando perseguição e censura no cidadão que simplesmente reclama por tudo aquilo que lhe parece justo, convertendo opiniões, tweets ou até mesmo comentários em uma falácia argumentativa nominada de fake news, classificando posteriormente essa ação como uma espécie de crime virtual para obter a tão sonhada espiral do silêncio. O que é curioso, tendo em vista que eles mesmos praticam essas ações, com a certeza que jamais serão punidos pelas regras que eles mesmos criaram.
Uma operação da Receita Federal e do Ministério Público cumpriu hoje mandados de prisão em São Paulo. 2 empresários que teriam ligação com o Movimento Brasil Livre foram presos. Os 2 empresários presos são Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso. Eles são investigados por supostamente ocultar patrimônio e lavagem de dinheiro envolvendo doações para o MBL, Movimento Brasil Livre. De acordo com as investigações, os suspeitos criavam várias empresas para dificultar o rastreamento do dinheiro movimentado. Além disso, o Ministério Público estima que cerca de 400 milhões de reais em impostos federais teriam sido sonegados. A Polícia Civil e a Receita Federal também cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do MBL. Em 31 de outubro de 2012, Olavo descreveu em um artigo todos os erros e deficiências daqueles que se diziam oposição ao PT e mostrou já naquela época a covardia dos liberais perante a mídia mainstream, tornando então visível a manipulação e a alienação do eleitorado conservador perante as elites políticas, ajudando também a descrever como um candidato conservador deveria agir para ganhar nas eleições presidenciais futuras. Mas no Brasil não, a maioria vota por esses 2 motivos, ou seja, é um eleitorado totalmente desgovernado. São pessoas que, inclusive, as pesquisas mostram que o eleitorado brasileiro é moralmente e culturalmente conservador. Como ele não tem nenhum partido que represente nesse sentido, ele vota em qualquer um. Ele está conservador, mas vota no Lula, por exemplo. Já aconteceu muitas vezes, né? Mas daí prossegue o Carlos Moraes. Mas brasileiro é que nem galinha, leva no rabo e ainda sai cantando. Pode haver o escândalo que houver, o PT ainda continuará tendo votos. Olha, ô Carlos, você tem toda a razão, está montado na razão. Eu vou até ler aqui um negócio que eu escrevi durante essa semana e mandei lá para o Diário do Comércio, mas acho que não saiu ainda. Que se chama O Óbvio Esotérico. Né? É o seguinte, a derrota do senhor José Serra em São Paulo demonstra pela enésima vez que é impossível vencer o PT e seus aliados sem fazer precisamente as 2 coisas que a oposição tem evitado a todo preço. Primeira, livrar-se do resíduo ideológico politicamente correto, adotando um discurso conservador sem concessões nem atuações. 2, denunciar incansavelmente a aliança criminosa de partidos comunistas e quadrilhas de narcotraficantes, o Foro de São Paulo. Eles não têm feito nenhuma coisa nem a outra, né? Eu lembro que esse negócio de Foro São Paulo, na outra eleição, não a última eleição presidencial, eu juntei uma documentação desse tamanho sobre o Foro São Paulo, estava tudo lá, contado, pesado, medido, confessado, as coisas mais cínicas do mundo, estava tudo lá. Entreguei na mão do sujeito que é assessor próximo e amigo do Zé Serra. Entregamos tudo para ele, né? E o assessor também é amigo meu, eu não vou dizer o nome agora, porque ele me autorizou. Foi um amigo meu, um amigo comum entre os Zé Serra. Eu nunca encontrei o Zé Serra, mas tem esse cara que é um amigo comum dos 2. Ele disse, não, pode deixar eu falar com o Zé Serra, vai estar informado de tudo, etc, etc. Daí ficamos até o último momento esperando que o Zé Serra, nos debates eleitorais, mencionasse o assunto. Nada. Daí chegou no último debate, a última pergunta, eu falei, bom, agora ele tem que falar do Foro de São Paulo. Não, ele fez para o Lula uma pergunta sobre tarifas de ônibus, como se fosse uma eleição municipal em São Tomé das Letras, ou uma eleição distrital em Vila Inhocuné. É isso que no Brasil é um debate presidencial, porra. É por isso que não dá. Tá entendendo? Então, daí eu cheguei lá pro meu amigo e falou, mas que merda, né? Ele falou, você quer saber? O problema do Zé Serra, sabe qual é? É o Zé Serra. Eu digo, o senhor tem toda a razão. Então daí, quem duvida que o sucesso de Magalhães Neto, em contrapartida, deveu muito à nostalgia de um conservadorismo linha dura que o seu nome de família ainda evoca na imaginação do eleitorado baiano?
Antônio Carlos Magalhães nunca foi um conservador em sentido estrito, mas, faute de mieux, a esquerda fez dele o símbolo quintessencial da direita e, ao menos nos seus últimos anos, ele vestiu a camiseta com alguma bravura, cujo prestígio agora reverte em benefício do seu neto. Então, quer dizer, o Magalhães Neto não tem também identidade ideológica, mas, como o povo quer um candidato conservador, fala, então não tem nenhum conservador, mas tem um neto de um sujeito que, veja como é que está o negócio, não tem nenhum conservador, tem o neto de um sujeito que parecia conservador, o que a esquerda dizia que era conservador, então vamos votar nele, porra. Você está vendo? Quer dizer, o apelo, o espaço que existe para uma política conservadora, é um espaço monstruoso. Apareça com um programa conservador, tá certo? Defenda a religião, defenda a família, né? Defenda os valores conservadores tradicionais, você vai ter 80% dos votos, porra. A gente fala, esses caras são burros demais. No dia 28 de outubro de 2018, exatamente 6 anos depois desse artigo, Olavo de Carvalho mais uma vez mostrou que tinha razão. O único estado da região norte em que Fernando Haddad venceu. Na verdade, Fernando Haddad venceu no Nordeste e em um único estado do Norte, que era o Pará. Olha aqui. Atenção, Bolsonaro atenção, eleito, chega a informação. vamos lá? Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Aí vamos lá. Uma das razões mais óbvias do triunfo da esquerda, não só no Brasil, mas em toda parte, é a solidariedade profunda, a aliança inquebrantável entre seus setores moderados e radicais, sempre articulados para bater no adversário com as duas mãos. Bate para um lado aqui, para o outro lado ali. Na direita, ou ao contrário, faz uma ordem e assopra, um bate e outro afaga para desorientar o cara, o negócio do Pavlov, um choque e um queijo, tá entendendo? Na direita, ao contrário, os moderados, menos ciosos do seu futuro político e da imagem que exibe na mídia esquerdista, tratam de marcar distância dos radicais, seja fingindo ignorá-los, seja mesmo insultando-os, ainda que da boca para fora. Então é evidente que você esperar que essa pessoa se defina ideologicamente, que se defina até como os conservadores, é impossível. Mesmo aqueles cujos sentimentos pessoais são conservadores, eles não têm consistência intelectual nem ideológica suficiente para entender que eles são conservadores. Nem isso eles entendem. Tanto que, note bem, quem botou a palavra conservador em circulação no Brasil foi este que vos fala. Porque antigamente só tinha socialista por um lado e liberais do outro. Daí eu falei, peraí, liberal é uma coisa, conservador é outra completamente diferente. Tá certo? O sujeito, para ser um liberal, basta ele defender a democracia representativa e o livre mercado. Só isso já faz dele um liberal. Um conservador defende isso e mais algumas coisas que às vezes os liberais gostam e outras vezes eles desprezam. Então não é a mesma coisa. Então, por uma questão de precisão, eu insisti na palavra conservador, mas no começo causava escândalo. Conservador? Nossa, conservador é torturador, é nazista, é matador de criancinha, um negócio horroroso. Quando aos poucos foi, né? Quer dizer, também usei a palavra sem vaselina, porque se começa com muita vaselina, meu filho, nunca chega a nada. Você tem que ir de pé na cara. Você vai dar o conservador, depois acabou. Né? Então, isso quer dizer que o pessoal da direita brasileira, a primeira coisa que eles querem mostrar é que eles não são radicais, eles não são a favor do governo militar, eles não são a favor, eles não são contra o aborto, eles não são a favor da religião, eles não são católicos, eles não são evangélicos, da evangélico é evangélico do PT, e assim por diante. Então eu quero mostrar, olha, eu sou de direita, mas não muito, é só um pouquinho, né? A mensagem que isso transmite ao eleitor é clara: o esquerdismo é um remédio bom, do qual se pode, no máximo, discutir a dosagem. O direitismo, ao contrário, é um veneno que só pode ser bom em doses mínimas. É isso, palhaços, que vocês estão transmitindo à população. Mas eu sou direitista, pero no mucho, né? Direitista, mas não troco. Eu sou direitista, mas eu sou bonzinho. É essa a mensagem que está passando, né? O esquerdismo é sempre bom. Pode haver um esquerdismo exagerado que nós rejeitamos, mas em princípio ele é bom. E o direitismo, em princípio, é merda. Mas se for só um pouquinho, dá até para você tolerar. É essa mensagem que você quase quer ser eleito assim. Porra! Ei, cara, puta que pariu! Outra vez, gente, no Rio Grande do Sul, os
caras reuniram lá a militância do então PFL, militância juvenil, e tinha bastante gente, conseguiu reunir uns 1000 moleques, e daí estavam lá em cima do estrado, né? Uns velhinhos fazendo umas conferências chatas pra caralho, e a molecada tudo, né, dormindo. Eu falei, pô, esses caras não sabem fazer um comício, pô, vou ter que eu, né, largar aqui os meus estudos de Aristóteles, etc, para ensinar esses bosta como faz um comício. Daí eu fui lá e fiz um comício pra molecada, né. É assim, vamos fuder com esses petistas, turma, vamos. É assim que se faz, é uma coisa simples, mas vocês não sabem fazer. Vocês são tudo políticos de gabinete, vocês vão fazer conchavo lá em cima. Falar mesmo pro povão, vocês não sabem. Mas quem pode imaginar os homens do Demo, para não falar de José Serra, usando uma foto em visita, mesmo de pura cortesia, ao Instituto Plínio Correia de Oliveira ou ao Clube Militar? Cito essas entidades de caso pensado. Elas nada têm de radical, mas assim as rotulou a mídia esquerdista para isolá-las da direita oficial, que, como sempre, aceitou servilmente jogar segundo a regra imposta pelo adversário. Então a esquerda rotula 2 ou 3 caras de direitista radical, e imediatamente a direita oficial diz, não tem nada a ver com eles, eu sou diferente, né? E pronto. Então, daí o pessoal da direita mais conservadora, mais radical, ficou bravo com o De Gaulle, odeia até hoje. Então eu não quero negócio com a direita golista. A direita golista, por sua vez, eu não quero ser vista junto com esses caras, porque daí vão dizer que eu sou fascista, né? Que eu sou racista, que eu sou isso, aquilo, que é tudo mentira a respeito. O Front Nacional não tem nada de racista, tem nada de nazista, ao contrário, é patriota. Francês, como é que vai ser nazista? Puta que pariu! Puta que pariu! Pensa um pouco, caralho! Agora façamos um pequeno esforço mental para a analogia feita sobre a guerra e os nazistas. E para isso, precisamos que você troque as palavras esquerdistas e comunistas por liberais, os nazistas por comunistas, e os direitistas serão eles mesmos. Tendo isso em mente, vamos à analogia. No tempo da guerra, era assim, a direita, né, dizia assim, nós precisamos nos rearmar porque esse filho da puta desse Hitler vai nos invadir amanhã ou depois. Daí chegava a turma da esquerda, sobretudo a esquerda católica, e dizia, não, ele é boa gente, não vai acontecer nada, né? E depois que veio o pacto Ribbentrop-Molotov, aí é que ninguém vai poder falar mal do Hitler na esquerda, né? E o pessoal da direita dizendo, porra, ele vai nos invadir, ele vai invadir, lá vem a piroca germânica aí, pô, e veio. Daí depois, o que aconteceu? A turma da direita organizou a resistência. Isso tem que estudar a história da resistência. Não tinha um puto de um comunista na resistência durante os 3 primeiros anos, né? Daí, quando começou a reação, os aliados começaram a ferrar com os alemães e tal. Daí os comunistas falaram, bom, acho melhor a gente embarcar nesse negócio de resistência para depois não pegar mal, não dizer que nós não fizemos nada. Daí eles entraram, tomaram a resistência, fizeram propaganda mundial, para cada feito comunista na resistência aparecia 1000 livros, 1000 peças de teatro, 1000 filmes, Ernest Hemingway, né? Puta que pariu, todo mundo puxando o saco dos comunistas da resistência. Eles usurparam os frutos do trabalho dos outros, né? E agora ficam posando como se fossem os grandes antifascistas, e chamam de fascista a direita nacionalista patriótica francesa. Ah, vai pra puta que pariu, porra. É preciso ter saco pra aguentar essa gente. Desculpe-me por insistir no óbvio, mas nesse país o óbvio vai se tornando cada vez mais um segredo esotérico, só acessível a um círculo de iniciados. O eleitorado brasileiro é maciçamente conservador, mas não tendo quem o represente na política, acaba votando a esmo, conforme simpatias de momento ou interesses de ocasião, que no fim o tornam tão corrupto, ao menos psicologicamente, quanto os políticos que ele despreza. Quer dizer, é uma coisa assim, eu quando escrevi isso, vocês não imaginam, esse artigo até está mais curto do que os outros, vocês não imaginam o trabalho que eu tive para escrever isso aqui, né? Por quê? Porque eu já disse essas coisas tantas vezes, eu já expliquei o óbvio tantas vezes, de tantas maneiras diferentes, né? Eu desenhei, eu esculpi, eu construí a maquete, eu dancei chachado para mostrar para eles, usei de todos os recursos possíveis, e os filhos das putas não entendem. Então agora, quando eu prendo nesse assunto, eu só tenho vontade de escrever uma coisa, vai tomar no cu.
Isso sem falar nos constantes ataques que ele e muitos outros da direita fazem contra cientistas, acadêmicos, especialistas, jornalistas. Isso tudo porque supostamente essas pessoas seriam charlatões, mentirosos. E o Olavo e companhia seriam os emissários da verdade ocultada por esses agentes malignos da imprensa, professores universitários e por aí vai. A direita brasileira está embarcando em paranoias conspiratórias e criando falsas narrativas. Isso é muito nocivo para a própria direita. E é o fenômeno de que tudo que a esquerda supostamente defende ou tem como pauta, logo é visto como negativo, maligno, um plano comunista secreto do gramscismo. O que você acabou de ver é um trecho de um vídeo do MBL, os novos gênios da política brasileira, cujo um dos seus principais líderes não tem mais de 30 anos de idade. Não que a idade seja um problema ou um sinônimo de burrice. Porém, quando nos referimos à idade, queremos falar sobre arrogância e prepotência, que é algo bem presente nos liberais, como é bem visível após uma breve análise do nosso contexto sociocultural. E é claro, tal prepotência e arrogância deve-se ao fato de que apenas achar que algumas notícias de jornal afirmando que, entre outras coisas, Olavo de Carvalho seria terraplanista, teórico da conspiração, quando não líder de alguma seita política, apagariam 50 anos de um trabalho exemplar, fundamentado em livros, estudos e artigos que, queiram essas pessoas ou não, nos livraram de um mal bem maior. Em termos de comparação temporal, no ano de 1997, enquanto nascia o atual deputado federal Kim Kataguiri, Olavo de Carvalho já possuía uma extensa obra sobre gramscianismo e estudos aprofundados sobre a organização que só recentemente foi admitida como existente, o Foro de São Paulo. Aliás, tocando nesse assunto, por coincidência, antes de admitirem a sua existência, esse foi um dos motivos a qual praticamente toda a mídia tradicional criticou Olavo durante 20 anos. E quem diria, hoje eles não só comprovam a existência da organização, como fazem vez ou outra uma matéria sobre ela. A direita brasileira está embarcando em paranoias conspiratórias e criando falsas narrativas. Isso é muito nocivo para a própria direita. E é o fenômeno de que tudo que a esquerda supostamente defende ou tem como pauta, logo é visto como negativo, maligno, um plano comunista secreto do gramscismo. Que são os Annals of Communism da Universidade de Yale. Né? A documentação sobre isso é muita e o conhecimento que tem disso no Brasil é zero. Então as pessoas estão julgando a coisa totalmente sem perspectiva. Tem gente no Brasil que, se você fala de propaganda comunista, de presença do KGB, o sujeito ri. Mas aquele riso do caipira, que ele não sabe que uma coisa existe, então, tá falando que tinha propaganda comunista aqui, eles são os palhaços, desconhecem o assunto na sua totalidade. Saiu até uma tese, não pode, porque os caras não representam para isso acontecer. Peguemos o caso do Olavo, onde ele é um sujeito que saiu de diversos jornais e revistas em que trabalhou por problemas internos como brigas, além do fato dele ser uma pessoa que nunca frequentou a universidade. É uma pessoa que não faz parte do círculo acadêmico e sempre foi rejeitado justamente por isso. E aí ele e muitos outros encontraram na internet o espaço para que suas ideias fossem conhecidas e disseminadas. Isso inclui tanto teses conspiratórias quanto os ataques às universidades, cientistas, mídia, porque justamente não passam nesses meios e já foram rejeitados. Aí esse pessoal consegue um público porque as pessoas que o seguem são pessoas vulneráveis. Isso também está explicado aí no Jardim das Aflições. Além disso, precisa ver que todo este meu trabalho é resultado de 20 anos, tá certo? De estudo e de atividade bastante modesta e discreta, empreendida junto com os meus alunos. Mas foi só depois de todo esse período, para assim dizer, de incubação e de elaboração interior, que eu achei que tinha cacife, tá certo, para colocar as minhas opiniões em público. É exatamente ao contrário do que faz a maioria aqui, porque o Brasil é um país de gênios jovens, todo mundo aos 19 anos aqui é gênio, né? E depois chega aos 30 já é um idiota perfeito. Eu achei mais bonito um comentário que alguém botou lá, falando, não, mas este é um cara que num país com alta cultura ninguém levaria a sério. Falei, não é que levaria a sério, levaram a sério, né? Já me deram o Genius Visa. Quer dizer, Visa de gênio, velho. Esse Visa por Special Abilities, que ele chama isso, o governo chama de Genius Visa. Então, e quem deu isso aí foi o Departamento de Imigração, né? Que você tem lá uma pleiade de professores e técnicos para avaliar essas coisas, examinar, vasculhar a vida do cara, investigar se até a cor da cueca dele, para saber se ele merece aquilo. Não levaram anos, me exigiram 4.000 páginas de documento, gente, né? Examinaram tudo e chegaram, não, vamos dar o visa para esse cara. Pronto. Então, eu lá preciso da opinião da Folha de São Paulo, né, para saber se eu seria
respeitado num país de alta cultura. Não precisa saber se eu seria, eu sou. Né? Além de todas as referências que a gente tem, de todos os autores americanos, que mostrar americanos, europeus, né? Além, vamos dizer, da comenda assinada pelo presidente da Romênia, meu Deus do céu, Emil Constantinescu, né? Além, vamos dizer, da referência que tinha da Maison des Sciences de l'Homme, né? Além de tudo isto, né? Eu vou querer saber a opinião da Folha de São Paulo, dos analfabetinhos da Folha de São Paulo. Será que eles acham que assim, nós vamos abalar a segurança do Olavo de Carvalho? Vamos fingir desprezo por ele e ele vai ficar abalado? Como, né? Eu por acaso pedi sua opinião a meu respeito. Aliás, a seu respeito eu não tenho nenhuma opinião, né? Esses caras me lembram uma cena que eu vi num filme outro dia. O sujeito entra num bar, pega o outro pela goela assim e fala: "Você comeu a minha mulher?" Ele responde: "Eu não teria me lembrado." É mais ou menos isso, quer dizer, se eu comer a sua mulher, nem lembro o que é aquilo, né? Com que autoridade a gente diz que 2 mais 2 é 4? No meu entender, qualquer pessoa que diga que 2 mais 2 é 4, que as galinhas botam ovos, diz com autoridade divina, tá certo? Porque essa é a autoridade do óbvio, tá certo? Mas diz quando perguntam: "Mas quem é você para dizer isso?" Eu digo: "Olha, é simples, eu sou o sujeito que escreveu isto, tá certo? Não é necessário mais referências." Autoria é a autoridade. Mas é evidente, né? A autoridade vem de autor. Quer dizer, então, eu sou filho de minhas obras, eu sou filho de 20 anos de ensino, eu sou filho desses livros que eu escrevi, tá certo? E não tenho mais que dizer: "Eu sou descendente do seu fulano, tenho diploma não sei o quê." Tudo isso é uma bobajada, isso é uma coisa de caipira. Eu fico até um pouco envergonhado pelos meus críticos, por eles levantarem esse tipo de objeção. Mas você esperava uma reação violenta também, né? Violenta sim, mas não tão burra. No Brasil, a ingratidão pode ser vista como um mérito, uma prova de independência. Essa frase vem sido dita por Olavo de Carvalho há muito tempo. Alguns acreditam que essa reflexão seria devido ao seu conhecimento sobre o comportamento e a própria natureza do homem. Já outros diriam que se trata de uma análise sobre o oportunismo. Pois quando as suas obras passaram a ser conhecidas, vieram, é claro, muitos alunos. E nesse grande número de alunos, com certeza, um número considerável de oportunistas. Amparando-se politicamente em suas obras, com o objetivo de atingir notoriedade e escalar um certo patamar na vida pública, ou até muitas vezes, simplesmente, ascender financeiramente. Os mesmos que o chamaram outrora de gênio, que outrora brandavam insistentemente a frase "Olavo tem razão", agora o tratam com desprezo, passando da posição de aluno para a posição de crítico, ao mesmo tempo que se aliam com antigos adversários, que coincidentemente lhe rendiam alguma vantagem. Talvez você lembre de algumas figuras políticas que se utilizaram desse palanque para atingirem uma certa notoriedade. Personagens que foram esquecidos pelo tempo, agarrando-se com toda a força nas palavras e logicamente na fama do professor, buscando como um parasita angariar um pouco de publicidade, para depois, sutilmente passar para o outro lado. Talvez por conta disso, seja nutrido um certo desconforto à figura do bajulador, o que acabou rendendo em 2012 o trecho de uma de suas aulas, que mesmo tendo se passado quase uma década, acredite ou não, nunca foi tão atual. Agora, é interessante que eu recebi uma carta aqui da minha aluna Celina Vieira. Quer dizer, eu já havia percebido essa constante entre os seus ex-alunos. Isto é, muita participação em intimidade e depois ódio, né? Você tem razão, Celina, quer dizer, isso aí não é uma regra geral, felizmente, são algumas dezenas de pessoas, dentre mais de 5.000 alunos que passaram pelos meus cursos. Mas eu vou responder para você por que isso acontece, se você tem essa curiosidade. Isto nunca aconteceu espontaneamente. Isto sempre foi pessoas que, movidas por interesses menores, para não dizer vis e baixos, interesses já comerciais ou políticos, vai caçando alunos meus e oferecendo um servicinho, oferecendo uma vantagem
arrebanhando aquela turma e depois jogando contra mim. Esta mulher organizou uma firma, ofereceu emprego para um monte de aluno meu e depois jogou todos contra mim, inclusive fazendo circular aquele famoso escrito. Eu tinha uma apostila chamada Quem é Gurdjieff? Os negócios pagaram Gurdjieff e botaram Olavo de Carvalho, tá certo? E até hoje essa porcaria circula, quer dizer, iniciativa de difamação mesmo. A segunda leva foi a turma da Realizações, que eu mesmo apresentei essas pessoas, como eram meus alunos, apresentei lá o seu Edson, e o seu Edson depois jogou esse pessoal contra mim. E é fácil jogar porque ele oferece emprego, oferece dinheirinho. Então por um dinheirinho os caras vendem, não é o Olavo de Carvalho, eles vendem a mãe, a avó, a tia, o pai, os filhos, porra. Né? Quer dizer, o brasileiro sempre acha que ele é um excluído, que ele é um necessitado, que ele é um oprimido, então que as normas morais não se aplicam a ele. Todos acham. Eu não preciso, né, ser uma pessoa honesta, correta, sincera. Por quê? Porque eu sou um oprimido, eu estou em desvantagem. Todos pensam assim, até rico no Brasil pensa assim. Então, e usa simplesmente um Skype, um Ustream, uma coisa assim, que é muito mais simples. Diz, mas não pode, porque nós queremos qualidade para projetar no telão. Isso aí é uma frescura, isso é uma viadagem de burguesinho paulista. O que interessa é as palavras que eu estou dizendo. A minha imagem, meu filho, eu não estou fazendo striptease, e se eu fizesse, esse era motivo para sair todo mundo correndo. Chegou uma hora me encheu o saco. Eu parei com aquilo e decidi lançar o seminário por minha própria conta. E fez um sucesso danado. O homem nunca me perdoou, ficou puto da vida, ficou mordido, tá certo? Porque não apenas ciumeira, mas porque eu demonstrei a sua incompetência. Disse, olha, é assim que se faz. Nunca me perdoou por isso. Então, aquelas mesmas pessoas que eu mesmo havia apresentado para ele, porque lá é o seguinte, o Edson era um sujeito que tinha uma banquinha para vender livro nos cursos que eu dava. E daí ele tinha lá um sonho, queria fazer uma editora, etc, etc. Falei, pode fazer, eu te dou maior força, eu dou os meus livros para você publicar e te dou o meu público, os meus alunos, tá certo? Que são mais do que suficientes para alimentar uma editora, tá certo? É um círculo de milhares de pessoas. E ademais eu conheço muitos autores que me respeitam, que têm amizade comigo e tal, eu vou apresentar para eles, dar os livros para você. Fiz tudo isto. Eu apresentei lá o Paulo Mercadante, o Mário César Flores, Mendo Castro Henriques, etc. E mandei todo o meu pessoal lá para comprar os livros da Realizações. E então ele pegou alguns para trabalhar para ele, jogou os caras contra mim, está lá enciumado, agora está... É assim que funciona, Celina. É gente que entra na coisa, não com alto interesse cultural. São pessoas que nem leem livros, meu Deus do céu. Pessoas que têm uma cultura ginasiana. Então é assim que acontece, Celina. Não é coisa espontânea, não. A maior parte dos meus alunos são muito leais. Tem pessoas que até aí, a Luciane, né? Tem gente que assiste a minhas aulas há 20 anos. Ele assiste um curso, depois vai, depois de um ano volta, assiste mais outro. Como é o normal. Quer dizer, quando você encontra na nossa vida um filósofo que está trabalhando, ele está criando a sua filosofia na sua frente para você ver, não é coisa de você assistir 2 aulinhas com ele e ir embora, que nem fez Carlos Nogueira. Ele assistiu as aulinhas só para ter oportunidade de a gente arranjar um serviço para ele, porque o Nogueira é o típico caso do por que você me odeia se eu nunca te ajudei, tá certo? O Nogueira, arrumei tudo quanto é oportunidade que eu pude para ele, na Record, na Top Books, na Faculdade da Cidade, tá? E aí tá aí, é o que a gente recebe, é isso, porque o cara fica odiando a gente por ter sido ajudado, porque ele quer ser uma pessoa importante. Não vou sair falando mal, tá certo? Só para tentar me afirmar, né, na maledicência, para mostrar que, vamos dizer que, se ele é o bom na física, no eletromagnetismo, essa coisa, eu sou bom na sacanagem, na difamação, quer concorrer na base da difamação. Eu não vou fazer isso, né? Agora, esse pessoal que não fez nada, que não tem obra, não tem estudo, não tem coisíssima nenhuma, o que eles têm que fazer? Tem que viver na base da difamação. Pior, eles sempre se ajuntam em grupo para fazer isso. Ajunta grupo de 10, de 20, de 30, né? E faz o negócio até combinado, um fala um pedaço, outro fala outro. É uma coisa medonha, coisa de gente baixa. Torna-se no mínimo engraçado ver aqueles que de fato conquistaram tanto apenas estando sobre a sombra de um homem, descartar tão facilmente o conhecimento de praticamente uma vida, substituindo de sua loja os livros de Olavo de Carvalho pelos de seu maior crítico, deixando claro que a inveja e a traição sempre vêm de uma pessoa que um dia você fortaleceu.
Talvez você já tenha escutado algum desses chamados cientistas políticos falando com uma prepotência e uma certeza digna de um computador binário, mas que com o tempo, muitas de suas análises se provam erradas ou até mesmo sem sentido. E o ciclo se repete, sem que haja ao menos somente uma autocrítica, para que no outro dia eles novamente apareçam com a cara lavada, tentando alguma previsão sobre o cenário político do país e falhando miseravelmente. E é claro, eu poderia citar aqui milhares desses chipinhos que vivem de previsões mirabolantes sobre um governo que, segundo eles mesmos, não teria a menor chance de se sobressair em uma disputa presidencial. No entanto, me aterei somente a falar desse sujeito aqui, cuja sua personalidade histérica consegue de fato ressaltar-se sobre os demais, mesmo quando falamos de jornalistas. O que me estranha é o silêncio dos empresários de fato e deixar esses se auto-intitularem líderes empresariais. Líder empresarial foi Roberto Simons. Esse sim, né, que escreveu uma história econômica do Brasil. Tem um aí que se proclama líder empresarial, parece o corcunda de Notre Dame, o Quasimodo, né, que é um sujeito patético e tal, estava dizendo assim, o Brasil era comunista, o Brasil é comunista, precisamos mudar o Brasil. Seu patético, seu Quasimodo, comunista aonde, Quasimodo? Aonde? Aonde? Comunismo onde não há socialização dos meios de produção. Comunismo onde há propriedade privada. Comunismo onde não há ateísmo com política de Estado. Comunismo onde não há socialização da terra e o controle estatal. Comunismo onde não há partido único. Comunismo onde tem impeachment. Onde tem impeachment, Quasimodo? Como onde tem impeachment? Você imagina se a Dilma é comunista? Você imagina se o PT fosse comunista? Aonde que regime comunista teve impeachment? Você já viram algum regime comunista que teve impeachment? Claro que não, né? Mas o PT é comunista. Que comunista o caramba que é comunista? Vamos ser inteligente, conhecer os conceitos. Pega o dicionário de política do Norberto Bobbio, entre tantas outras coisas. Por exemplo, né? Que comunista nada. Eu citei algumas coisas, o Partido Único, o ateísmo como política de Estado, passei pelas organizações desde a infância até o adulto controladas pelo Estado, pela socialização dos meios de produção da cidade e do campo, a inexistência de processo eleitoral, né, etc. Falei grosso modo, um regime que caminha para o totalitarismo, a propaganda, etc. Alguém vai dizer que o Fernando Henrique era comunista, Collor era comunista, Sarney era comunista, Lula comunista e Dilma comunista? Ao contrário, com todos os defeitos, e aí vamos pensar, refletir, o PT aceitou as regras do jogo no momento do impeachment. Tentou fazer umas maravilhas. Talvez vocês tenham sentido uma certa vontade de gargalhar enquanto assistiam a peça de arte desse verdadeiro prodígio da política moderna. Porém, eu acho que é bem mais construtivo retornar à realidade e escutarmos o que foi falado em 2005 sobre essa história de que o socialismo é tão somente aquilo que é prescrito no ideal comunista. Não. Você considera que existe ainda? Mas se nós considerarmos que hoje existe, nós temos muito poucos países no mundo que se dizem socialistas esquerdistas. Temos exemplos típicos como Cuba, a grande maioria, a própria China, que teoricamente é socialista, mas que tem na prática um regime capitalista. Mas como é que funciona? Se fosse por esse critério, nem mesmo a Rússia do tempo de Lenin seria socialista. A primeira coisa que Lenin fez foi abrir o mercado e fomentar o capitalismo. Aqui a pessoa raciocina muito em termos assim, de estereótipos de almanaque. Então eu acho que o regime comunista é aquele que estatizou todos os meios de produção, que não existe propriedade privada, tá certo? E só isso é que deve ser chamado de comunismo. Se não tem isso, não é comunismo. Isso às vezes é fruto apenas da incultura, porque o próprio Karl Marx dizia que a propriedade privada não pode ser estatizada repentinamente, que ela deve ser absorvida, tá certo? Na propriedade estatal, lentamente, num processo que, segundo ele, pode durar muitas e muitas gerações e que isso deve ser feito através do imposto de renda progressivo. Tá certo? Então, na verdade, se você pensar bem, comunismo, socialismo não existe. Existe apenas uma eterna transição para o socialismo. Quer dizer, é um regime que é capitalista e que vai se aproximando
o socialismo sem nunca chegar. Como não é em matemática, em geometria, o que chamam assíntota, naquela curva que a curva vai aproximando do lugar, mas como ela é curva, não chega nunca. Tá? Então, o verdadeiro socialismo é apenas a transição para o socialismo. Onde existe isso, deve-se aceitar, então, que é um regime socialista. O socialismo consiste na transição para ele mesmo, embora essa transição jamais chegue ao objetivo. Então, o Brasil é nitidamente um país socialista, porque nós estamos declaradamente numa transição. Essa transição não implica restrição direta da atividade de economia privada. Ao contrário, você pode ter até um fomento à economia privada, contanto que ela esteja colocada rigidamente sob o controle do Estado, tá certo? E esteja vamos dizer, sendo praticada como uma espécie de concessão generosa que o Estado faz ao empresariado, à custa de sugá-lo com impostos e de estrangulá-lo com legislações restritivas de tudo quanto é maneira, e também de colocá-lo numa situação moralmente constrangedora através da contínua doutrinação anticapitalista, que mostra mais ou menos o empresário como um criminoso tolerado. Que ele aprendeu, acho que com o porno-filósofo, que é outro ignorante, com o traidor da pátria que vive na Virgínia, né? O marginal que sabe de marxismo igualzinho o Bolsonaro, luta de classes e a luta entre homem e mulher, hétero e homo, por aí ele vai falando umas sandices. E no meio da sandice ele disse o seguinte, que o Brasil, o Brasil era um país comunista, nós temos de acabar com esse país comunista. País comunista, o Brasil? Comunismo aonde? E quantos falam isso nas redes, os supostos conhecedores aí de política, de história, que são hilariantes, são os fanáticos de extrema-direita neofascistas, alguns neonazistas, né? Porque tem os neonazistas bolsonaristas também, e tem os neofascistas, que fascismo é diferente de nazismo. Uma hora podemos conversar sobre isso. A questão que se coloca é que uma minoria são neofascistas, mas é para esse que ele fala, essas 2 semanas, porque as falas que ele fez pavorosas, que envolvia a questão de tortura, etc. tal, era justamente para esse. O intuito era dirigir a esse seu público. Então dizer que o Brasil era comunista. E muitos falam, aquele lá, o Quasímodo ali do sul do país, que vez por outra aparece vestido de verde e amarelo, o Quasímodo também fica falando isso, e outros bobalhões, porque o que tem de líder empresarial medíocre não está escrito, né? Eu acho que os grandes empresários, eu presumo, não consideram o Quasímodo líder empresarial, um sujeito medíocre. Se o Brasil era país comunista, você imagina no país comunista ter um processo de impeachment e a presidente comunista sair do governo, como foi com Dilma Rousseff? Absurdo. E lembrar que o PT respeitou as regras do jogo. Teve impeachment e saiu. Né? E isso tem de ser reconhecido numa análise acadêmica, serena, científica, não panfletária, como fazem os extremistas de esquerda ou os extremistas de direita. Né? Então, quem quer que tenha acreditado por 2 minutos em economia comunista, tá certo? Acredita no quadrado redondo. Tá certo? Então, isso aí, vocês não pensem que a elite econômica ou que a elite governante soviética não sabia disso. Sempre souberam. Tá certo? Então, economia, como quem quer que diga, nós vamos aqui implantar uma economia comunista, você não vai não. E você vai fazer o seguinte, você vai chamar de comunismo e você vai criar um capitalismo subterrâneo clandestino que representará, como representou na Rússia, mais de 50% da economia. Tá certo? E sim, você vai maquiar com um planejamento comunista, feito todinho, exatamente como foram feitas as estatísticas soviéticas, na base de dados falsificados. As estatísticas soviéticas não é que elas eram falseadas, elas eram totalmente inventadas. Mesmo há 15 anos atrás, Olavo já avisava sobre esses jornalistas que diziam que o Foro de São Paulo não existia. Até que isso se estendesse a um ponto em que eles não poderiam mais negar o fato, restando então somente implementar a narrativa de que a importância política do Foro de São Paulo é deveras menor do que ela realmente é, deixando evidente uma cumplicidade um tanto quanto suspeita, para não dizer outra coisa, que acaba por mostrar a verdadeira intenção dessas pessoas. Bom, eu nunca me interessei em saber se as ideias estão na moda, não. Interessa saber se elas são verdadeiras ou falsas. Quer dizer, a gente tenta dar uma descrição adequada do estado de coisas. Se isto
vai poder aparecer na revista Caras ou não, esse é outro problema. Entendeu? Então, a mim me parece que esta divisão de direita e esquerda, que o pessoal diz que acabou, ela continua perfeitamente funcional. Ela existe ainda, ela está atuante. Agora, a inexistência da divisão foi uma conversa mole inventada, né, pela direita para enganar-se a si mesmo e pela esquerda para enganar a direita. Aquele negócio de fazer de morto para assaltar o coveiro. Né? O movimento esquerdista no mundo nunca foi tão forte quanto hoje, nem tão forte, nem organizado, nem tão integrado quanto é hoje. E negar que existe um confronto entre esquerda e direita é a mesma coisa que dizer que a esquerda já venceu. Qual seria o problema maior? Não, o problema do Brasil não é o PT. O problema do Brasil é um órgão chamado Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é a denominação inócua que os seus fundadores, que foram Lula e Fidel Castro, deram à coordenação estratégica do movimento comunista no continente. O Foro de São Paulo se reúne mais ou menos uma vez por ano. Quer dizer, mais ou menos que em 15 anos ele teve, parece, 12 reuniões. Né? Com centenas de representantes e discutem entre si as perspectivas da esquerda no momento, a conjuntura, e tomam uma série de resoluções. Essas resoluções, então, orientam 80 e tantas organizações esquerdistas no continente. Dessas organizações, algumas são partidos legais, como o próprio PT, o PDT, o PPS, etc. E outras são organizações criminosas, como as FARC, né, narcotraficantes, ou o MIR chileno, que é o dono da indústria dos sequestros. E tudo isso, quer dizer, organizações legais e ilegais, numa promiscuidade absolutamente vergonhosa, estão decidindo uma estratégia continental há 15 anos e ninguém no Brasil sabe disso. Isso sob o guarda-chuva do Fórum. Como é? Isso sob um guarda-chuva do Fórum. O Foro de São Paulo, a organização chama-se Foro de São Paulo. Eles deram um nome politicamente inócuo. É como se fosse, sei lá, Clube do Bolinha, entendeu? E também coordena esses movimentos, esses governos da Venezuela, Equador, onde hoje começam a pipocar essas crises políticas? Todo mundo participa disso. Quer dizer, o Foro de São Paulo, ele é uma espécie de Assembleia Geral da esquerda latino-americana. Mas com um poder decisório, porque emite resoluções, quer dizer, no fim das reuniões emite resoluções. Essas resoluções, então, orientam essas 80 e tantas organizações. Agora, como é possível que um órgão desse tamanho, que tem, vamos dizer, uma espécie de autoridade sobre tantos partidos, permaneça praticamente desconhecido da população? É a situação política mais anormal que eu vi na minha vida. É uma crítica à imprensa? Ah, certamente. Não está proibido falar disso. Não existe censura oficial. Tá certo? Também autocensura não seria certo dizer, porque a autocensura submetendo uma situação de medo. Quer dizer, não é por medo que as pessoas estão se omitindo. Elas estão se omitindo porque são cúmplices, porque não querem melar a imagem da esquerda latino-americana. Querem fazer de conta que está tudo bem. Isto tudo é por uma espécie de covardia intelectual que a classe jornalística deve à sua formação. A classe jornalística atual se forma sob o comando, sob a inspiração, sob o guruzado da intelectualidade esquerdista dos anos 60, que inclui o próprio FHC, Zé Arthur Janotti, Malena Chauí, Emir Sader, essa gente, toda essa coriola, para mim são palhaços todos eles, né? Intelectualmente são pessoas desprezíveis, todos eles sem exceção, mas politicamente tiveram uma influência muito grande sobre a formação da minha geração e das gerações subsequentes. O jornalista então não ousa desafiar a autoridade espiritual dos seus gurus e continua então, né, evitando qualquer coisa que possa macular a imagem, não do PT, mas da esquerda em geral. Eu acho quase risível esse negócio, porque criou-se uma tamanha celeuma em torno desse Fórum de São Paulo, que nada mais é do que uma reunião, quer dizer, sempre foi, né, uma reunião que tem aí umas bandeiras anacrônicas, cada vez mais anacrônicas, anti-imperialismo e a favor do socialismo, e que reuniu até algumas personalidades importantes da esquerda, mas que hoje é ridículo. Imagina, é um convite de um ditador em franca trajetória de decadência, daí ele chama meia dúzia de representantes de uma organização terrorista também decadente e o representante de uma ilha que já foi um fetiche da esquerda e hoje nem isso é mais, ou seja, não tem a menor relevância. O Foro de São Paulo nunca teve essa importância que se atribuiu a ele, esse poder de destruição que
o professor de filosofia online, o Olavo de Carvalho, também atribuiu a ele, continua atribuindo, e hoje ele é no máximo um leão desdentado, nada mais que isso. É como se fosse, sei lá, clube do Bolinha, tá vendo? Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rui foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves e o Evo Morales. Tabaré quis, tá, ok. No início de 2020, o mundo inteiro ficou de olho em uma possível guerra entre os Estados Unidos e o Irã. O motivo? A morte de um general que financiava o terrorismo no Oriente Médio. E o factoide que mais ficou escancarado em todo esse processo foi a tentativa de defender os grupos terroristas a todo custo, indo da omissão de fatos importantíssimos para o acontecido até a ocupação de provas, o que incluía material de foto e vídeo das vítimas das tragédias decorrentes desse grupo. Tudo isso simplesmente porque a ordem de execução veio de Donald J. Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, agindo também em conjunto com movimentos sociais, principalmente o movimento LGBT, que muito embora eu não acredite que eles não tenham consciência da forma com que pessoas que compartilham dessa opção são tratadas no Oriente Médio, ainda assim insistiram em encabeçar uma campanha anti-Donald Trump e anti-valores ocidentais. É isso mesmo que você acabou de ouvir. A necessidade de assassinato de reputações e manipulação popular fez com que um movimento que busca a segurança e a garantia de, entre aspas, direitos iguais à população LGBT apoiasse um país que abertamente criminaliza tal prática, com pena capital inclusive. Essa omissão seletiva da mídia, aos quais somente interessam calar pensamentos de cunho conservador, chegou a níveis tão absurdos que praticamente ignoraram o abate de um avião comercial que deixou 170 vítimas inocentes praticamente no esquecimento. É o mesmo responsável por impor narrativas que transformam pequenos acontecimentos em verdadeiras tragédias inomináveis. Ou seja, contanto que o que seja informado seja anti-americanista, a mídia sempre buscará um espaço e uma divulgação adequada. Doutor Olavo, uma posição parece-me polêmica do senhor é com relação à guerra do Iraque, a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Como é que o senhor vê esse momento histórico mundial? Bom, não é uma questão de opinião, mas primeiro quais são as informações que as pessoas têm. Tudo que se publica no Brasil sai. Qual é a fonte? New York Times, CNN, CBS. Você tem a fonte do Partido Democrata. Então você só vê esse lado. Então não dá para você julgar. Mas acontece que nos Estados Unidos, onde o Partido Democrata domina 50% da mídia, aqui domina 100%. O John Kerry tem no Brasil o maior eleitorado do universo. Se fosse eleição aqui, o John Kerry se elegeria papa. Qualquer porcaria que o Partido Democrata manda fazer, as pessoas fazem. Né? Então você tem uma subserviência total. Agora, bom,
Vamos tentar. Como é que se faz para obter informação do outro lado? Ela já é difícil de obter porque ninguém sabe onde está. Você tem que cavar, fuçar, etc, etc. No fim você descobre algumas coisas. Hoje tem uma manchete de 8 colunas na Folha. Não havia armas de destruição em massa no Iraque. Não é isso. Quando você lê a notícia, sobretudo se você a lê no original, não é exatamente isso que a comissão diz. A comissão diz, naquele momento, tá certo? Ele não tinha estoque de arma, mas já estava montando de novo. Naquele momento, Saddam Hussein não tinha armas em estoque. Tinha se livrar, conseguia se livrar, esconder uma parte na Síria, etc, etc. Mas já estava montando de novo o sistema. Tá certo? Isto quer dizer, a conclusão da comissão mostra claramente que as inspeções da ONU não estavam funcionando. O Saddam Hussein estava à vontade fazendo o que queria. Ademais, tá certo? O sujeito matou 300 mil prisioneiros políticos, pô. Quer dizer, isso está na base de 30 pessoas por dia, durante o tempo que ficou no poder. E esse tempo todo que o pessoal da ONU ficou blá, 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 blá. Durante o tempo da discussão, o Saddam Hussein matou mais gente em tempo de paz no seu próprio país do que a guerra matou até agora. É você fazer a conta do benefício, do mal maior, mal menor. Ademais, outra coisa. Anteontem, aparece o presidente da Síria, o tal do Assad, dizendo, não, peraí, nós aqui estamos mudando de ideia, queremos fazer a paz com Israel, é melhor de conversar, etc, etc. O Gaddafi também, nós queremos tudo paz, tá? Você vai dizer que a invasão do Iraque não serviu para nada? Não, mudou todo o eixo estratégico do Oriente Médio. Bem, no começo da guerra, eu era contra, porque eu achava, mas por que o Iraque? Se tem mais coisa aqui e ali, também achava, todas essas coisas que o pessoal diz, também achava. Quando começaram a abrir as sepulturas de prisioneiro político, começou a aparecer gente, eu falei, mas é claro que tinha que invadir. Não se pode deixar um sujeito continuar fazendo isso. E esse pessoal da ONU faz o quê? Ora, toda essa turma da ONU, estavam todos os caras que faziam oposição à guerra, França, Alemanha, Rússia, etc., estavam todos ganhando muito dinheiro com o petróleo de Saddam Hussein. Só a França tinha o controle de 25% do petróleo do Iraque. Quando acabou essa mamata, o que diz? Os americanos entraram lá por causa de petróleo. Falaram, e você estava lá por causa do quê? Só que é o seguinte, você fazia 10 ou 15 anos está ganhando dinheiro do petróleo lá. O que você está acusando o americano é uma coisa que você acha que eles ainda vão fazer no futuro. Não fizeram ainda. Só que você já fez. Quer dizer, por que o crime futuro hipotético do americano, né, o malefício hipotético futuro que o americano vai fazer, é pior do que aquele que o francês e o alemão já estão fazendo lá há tanto tempo e que a ONU fez também. Hoje em dia nós continuamos raciocinando e tentando escrever a situação internacional nos termos dos estereótipos dos anos 50. Tipo assim, o petróleo é nosso, né? A Amazônia é nossa. Eu digo, por exemplo, você quer defender a Amazônia contra quem? Contra o imperialismo yankee. Eu digo, mas você faça a lista das ONGs que estão lá, não tem nenhuma americana, pô. É belga, é alemã, e são todas, vamos dizer, reconhecidas pela ONU. Existe uma ONG que pode pedir registro na ONU de maneira que ela passe a integrar o esquema da ONU, tá certo? E todas as ONGs que estão lá são desse tipo. Então, claro que tem algumas que, vamos dizer, tem indivíduos e até grupos americanos que financiam, mas não tem nada a ver com o governo americano. O esquema está na ONU e não no governo americano. O governo americano esqueceu da América Latina há 20 anos. Ele não está fazendo absolutamente nada aqui. Vamos dizer, para disfarçar a tremenda penetração desse novo poder internacional, o pessoal fica gritando contra o imperialismo americano e acredita, por exemplo, que o imperialismo americano vai atuar através da ALCA. Eu digo, mas como pode ser através da ALCA se o tratado a ser discutido na ALCA não está nem escrito ainda? Não houve proposta nenhuma. Como é que você pode dizer que uma proposta é escorchante se ela não foi feita? E se a redação da proposta incumbirá também a você? Né? É a mesma coisa assim, você quer fazer um negócio comigo? Vamos sentar e conversar. Você está querendo me roubar, esse é proposta leonina. Eu falo, mas eu não fiz nenhuma, pô. Então, a ALCA não existe. Eu não me lembro o nome do Relações Públicas do PT, que em resposta a um artigo meu, escreveu uma carta ao Globo dizendo exatamente isso aqui. O Foro de São Paulo está enganado, o Foro de São Paulo é apenas um centro de debates. E eu, no artigo seguinte, eu o refutei, mostrando todas as resoluções que havia lá, nas atas do Foro, e mostrando que ele estava mentindo. Eu ficou quieto e nunca mais amolou. Tá certo? Mas a mentira continua estampada na página do PT. Ora,
também ninguém jamais perguntou ao seu Lula o que ele quis dizer com aquela famosa frase do discurso de posse, em que ele diz que foi eleito com a ajuda não só de brasileiros, mas de latino-americanos em geral. Quem são esses latino-americanos? É óbvio que ele está se referindo ao próprio Foro de São Paulo, tá certo? A turma das Farc, a Fidel Castro, etc, etc, etc. Quer dizer que o sujeito vai lá e confessa que houve uma ajuda estrangeira, que houve uma intervenção estrangeira durante a nossa eleição e ninguém reclama. Quer dizer, esse partido realmente ele se coroou com direitos muito especiais que nenhum partido jamais teve. No entanto, isso não é extensão do Partido Revolucionário. Então, o resultado, vocês, telespectadores brasileiros, vocês não estão sabendo de nada, vocês estão sendo manipulados por mentirosos, tá certo? Não é um outro, não, é 100%. Você pega todos os comentaristas de mídia brasileira, são só propagandistas anti-americanos e vocês acreditam. Eu digo, você pode ter todo o direito de acreditar, mas desde que você tenha a informação dos dois lados. Mas aqui não tem. Não tem nenhuma. É zero. Por exemplo, esta semana teve uma manifestação em Taiwan, 1 milhão de pessoas na rua, tá certo? Contra a nova lei chinesa que reduz a ilha a um estado de sujeição oficial. Saiu em algum jornal brasileiro? Quer dizer, a China, já com a marinha chinesa toda ali em volta, vota uma lei na qual, se Taiwan proclamar a independência, vai ter invasão imediatamente. O pessoal da ilha protesta, sai na rua, aqui não sai uma palavra. Vocês estão entendendo? A classe dos jornalistas que estão fazendo isso é uma classe de empulhadores comunistas. Pergunta, ele é de Tu, ele está dizendo o seguinte, que no seu site tem um artigo e também de colaboradores defendendo o hábito de fumar em público. Se o senhor defende realmente esse hábito, o que tem a dizer aos que não fumam, que são obrigados a respirar a fumaça dos fumantes? Fumaça que você respira não faz mal nenhum. Esse negócio de fumo passivo, isso é uma fraude monstruosa. Aliás, as estatísticas sobre morte de fumantes também são fraudulentas, porque nos Estados Unidos a Organização Mundial de Saúde morre 400 mil americanos por ano fumantes. De fato morrem. Vai ver a idade em que eles morrem. Isso aí tem. É só você ver. A média entre não fumantes é 70 anos, entre fumantes é 71. Quer dizer, morreu porque tinha que morrer, pô. Outra coisa, já ouviu falar de um negócio chamado iatrogenia? Iatrogenia é morte por erros médicos. Tá? A iatrogenia, mesmo sem contar é muito mais perigosa do que fumar e do que usar arma. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma estatística de que nos Estados Unidos parece 170 mil médicos. Tá certo? Matam um montão de gente por ano. Tá? Parece que morre 200 mil pessoas por ano só de infecção hospitalar. Né? E existem 8 milhões de proprietários de armas. Quantas pessoas morrem com arma de tiro nos Estados Unidos por ano? 1.500. Então, quer dizer, 170 mil médicos matam 200 mil pessoas por ano. 8 milhões de proprietários de armas matam 1.500. O que é mais perigoso? A arma, a prática médica. Isso acontece, que hoje em dia eles querem que o médico não seja apenas um profissional para cuidar da sua saúde. Eles querem que o médico tenha autoridade sobre você, seja uma autoridade governamental que diz o que você pode comer, o que não pode. Quer dizer, é isso que se chama medicalização da sociedade. Isso é uma política calhorda, tá certo? Seguida pela Organização Mundial da Saúde, que é um órgão do governo mundial, um órgão da nova ordem mundial, tá certo? E é um instrumento de poder, no fim das contas, quer deixar todo mundo assustado. Meu filho, você não pode fumar que você vai morrer, você não pode comer açúcar que você vai morrer, você não pode comer que você vai morrer. E deixa todo mundo fragilizado. As pessoas hoje têm tanto medo de ficar doente, tanto medo de perder a sua saúde, que virou um bando de covardes. Nada disso faz bem à saúde, meu filho. O que faz bem à saúde é confiança, é coragem, tá certo? Sem isto, o seu cérebro não funciona. Então, agora, estão ensinando as pessoas a ficar cada vez mais
covarde, tem que cuidar de si, tomar conta, tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. Cuidado, você tem que escovar o dente, cuidado, você tem que ir 10 vezes por ano no dentista. Se não fizer bem pra você, vai fazer bem pra ele. E assim por diante. Que besteira é essa, pô? Nós estamos entrando numa cultura da fragilidade. A cultura é feita para fazer sub-homens, pessoas frágeis, acovardadas, medrosas, incapazes, e que você puxa um cigarro aqui, acende, o sujeito a 50 metros de distância já começa a tossir. Ele tosse, o fumante não. Uma mulher foi detida após reagir a uma abordagem por descumprimento do decreto municipal de quarentena em Araraquara, no interior de São Paulo. Não resiste. Para quem está nos acompanhando pelo rádio, ela está sendo detida, ela está sendo arrastada por oficiais aí de segurança, me parece até GCM, guarda municipal, né? Então ela está dizendo que ela não está conseguindo respirar, ela está sendo algemada, está no chão. Não resiste, não morda. E a autoridade de saúde diz assim: não resista, não resista. Na tela cheia aqui da Band, de um cidadão que teve o comércio dele fechado, porque, é claro, Teresina, como tantas outras cidades do Brasil, está passando por um período de quarentena e não é permitida a abertura do comércio. Mas veja o desespero desse rapaz. Esse rapaz que tem que trabalhar, está impossibilitado e vê as contas chegarem e se torna impossibilitado também de pagar as contas e muitas das vezes levar dinheiro para dentro de casa. Usando um golpe conhecido de mata-leão, o guarda aperta o pescoço do empresário. São mais de 6 guardas municipais que tentam algemar o comerciante. Nós sentados ali fora, eles chegaram com o fiscal e invadiram, já foram invadindo. E ali nós não só temos a firma, nós temos a nossa residência. Essa câmera de segurança do Lava Jato mostra o momento exato em que a fiscalização chega. Adriano estava sentado do lado de fora do comércio e, pela imagem do circuito de segurança, não tinha nenhum carro sendo lavado. Agora, ô Tortoriello, em período de isolamento, quarentena, teve gente que quis pular no mar aí, ou chegou a pular no mar para nadar e acabou sofrendo algumas consequências, na verdade. Pois não, muito bom dia a você. Isso foi na praia de Copacabana, ontem, durante o feriado. A mulher do ex-nadador da seleção brasileira, Luiz Lima, que é deputado federal pelo PSL, Milene Pomini, estava nadando na praia junto com a filha. A polícia pediu para que elas saíssem, só que elas não saíram, então esperou até que elas terminassem de nadar e conduziu as duas, mas a filha tem 14 anos, mais o filho do casal, que é menor de idade, que estava com uma amiga também na praia. Eles foram levados para a delegacia e autuados por infração de medida sanitária, porque aqui no Rio de Janeiro o decreto do governo estadual proíbe o uso das praias. Alô pessoal, eu acabei de saber hoje que o antagonista descobriu que o Foro São Paulo custa dinheiro e está perguntando de onde sai o dinheiro. Eu estou falando disso desde a década de 90. O Foro São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Eu acho que menos nos Estados Unidos há uma organização que reúne 200 partidos políticos e mais quadrilhas de narcotraficantes, sequestradores, etc, etc. É um negócio monstruoso. E eu estou levantando esse problema desde a década de 90 para jornalistas e para um público de militares. Na época, os militares reconheceram até algum mérito que eu estava fazendo, até me deram a medalha do pacificador por isto. Mas os militares que vieram depois
Eles não ligam, não. Até o general Mourão, ele se gaba de não prestar atenção no que eu digo, como se fosse uma prova de superioridade. Eu nem ligo para esse cara, não ouço o que ele fala. Olha aqui, general, se o senhor tivesse prestado atenção, o senhor teria sabido das dimensões do Foro de São Paulo 20 ou 15 anos atrás, tá certo? E o senhor poderia ter fomentado alguma ação das Forças Armadas para acabar com esse negócio antes que o Foro de São Paulo completasse o seu roubo de 1 trilhão de reais. Veja o ponto que a coisa chegou. Eu já naquela época explicava o seguinte, que a ascensão do PT não teria características evidentes, vamos dizer, visíveis, de um partido socialista no poder, porque a função do PT no poder era fornecer dinheiro para o movimento comunista no restante da América Latina. Eu já dizia isso desde a década de 90, por análise que eu fiz, estava muito claro que o negócio seria esse. Quando o Lula ganhou um prêmio do Fórum de Davos por sua adesão ao capitalismo, e na mesma semana um prêmio do Foro de São Paulo pela sua fidelidade ao comunismo, estava tudo explicado nesse ponto. Ele era, quer dizer, pró-capitalista para dentro e comunista para fora, chegando por isso a fazer aquilo que as Farc reconheceram e homenagearam por isso, salvar o movimento comunista na América Latina. Foi isso que ele fez com o dinheiro do Brasil. Agora, quando começaram as denúncias de corrupção, todo mundo tratava isso como se fossem crimes comuns ou desvios, políticos desonestos que estão roubando, etc. E eu já dizia, não é nada disso. Isto é um vasto plano de ocupação do continente inteiro pelo comunismo. E tudo que está sendo roubado do Brasil é para financiar este plano. Eu já dizia isso na década de 90. Já pensou, general, se o senhor tivesse prestado atenção no que eu dizia, ou pelo menos que prestasse atenção uns meses atrás, já teria sabido tudo isso. Então, o senhor se gabar de que não presta atenção, quer dizer, ter essa atitude assim, vaidosa de afetação de desprezo, eu perguntaria, isso não é uma omissão? O senhor não foi omisso? Outros que também se gabam e não prestar atenção no que eu estou dizendo, também não estão sendo omissos, tá certo? E isso aí é legal, é decente. Vocês pensaram nisso aí, né? Quanto ao pessoal do antagonista, eu acho impressionante, quer dizer, eles descobrem a notícia depois que a notícia está completando 30 anos. O Foro São Paulo está completando 30 anos. Eu me lembro que logo no comecinho do Foro São Paulo, o meu falecido amigo José Carlos Graça Wagner reuniu tantos documentos a respeito que ele tinha um quarto inteiro na casa dele lotado desses documentos, dos quais eu tive acesso a uma parte ínfima. Mas essa parte ínfima já foi suficiente para eu entender a dimensão da coisa e prever tudo o que o PT ia fazer no poder, inclusive esta obra-prima de corrupção, a maior roubalheira que já houve na história da política mundial. Tudo isso poderia ter sido evitado se os militares e jornalistas que me ouviram na década de 90 e depois nos anos 2000, 2005, 2007, 2013 tivessem acordado, prestado atenção e tomado providência. Agora, esse pessoal todo é o seguinte, vou dizer uma coisa, vocês e os professores universitários de ciência política não têm conhecimento de ciência política, vocês não sabem fazer essas análises, vocês seguem apenas a mídia. É aquele negócio daquele coronel que eu discuti no clube militar, o senhor leu tal livro a respeito, o senhor leu tal outro? Não. Onde o senhor se informa? Eu leio o jornal. Ler jornal é modo de informação assim, de empregado doméstica, meu filho, né? de caixeiro de supermercado, não de profissionais da segurança, não de profissionais da ciência política. Como é que vão aprender isso? E esses jornalistas, então, eles são muito vaidosinhos também. Eles fingem desprezo, tá certo? Há um sujeito que lhes inspira um tremendo complexo de inferioridade. Eles não aguentam isso, então tem que fingir desprezo. É tudo coisa de criança. E eu fico espantado de ver homens de 40, 50, 60 anos ter essas atitudes infantis, ainda que em prejuízo do país. Então aí, General Mourão, o senhor não se gabe de não prestar atenção no que eu estou dizendo, né? Porque isso aí não demonstra muita inteligência da sua parte, tá?
afinal, o que é ou quem é o imbecil coletivo? Não. Quem agradece sou eu pelo convite. E quanto ao imbecil coletivo, em parte somos todos nós. Se trata de um fenômeno coletivo. Não se trata de individualizar este ou aquele imbecil em particular. Aliás, até a definição do imbecil coletivo é esta, né? Quer dizer que é uma coletividade de pessoas até de inteligência superior, mas que no exercício da sua função inventam um jeito de fazê-la de modo imbecilizante, que rebaixa o nível geral, né, da produção intelectual, apesar da qualidade dos indivíduos isoladamente. Alguma coisa a atualizar desse pensamento? Permanece tudo atual? Vira, naquela época eu defini imbecil coletivo como uma coletividade de pessoas de inteligência normal superior que se reúne para se imbecilizar umas às outras. Hoje o processo já se completou. Em que sentido? Agora eles são imbecis de verdade. Eles se imbecilizaram mesmo. Desde que eu comecei a estudar essas coisas, eu me interessei pela fenomenologia do poder e pela tipologia do poder. O poder intelectual é o de mais longa duração. Ele, na verdade, ele só se efetiva depois da morte do seu portador. Então, do meu trabalho, eu só esperava resultados depois da minha morte. Tá certo? Agora, no Brasil, todo mundo só se interessa pela política do dia. Eles acham que é isso que eu estou fazendo. Quer dizer, é um negócio totalmente alucinante. Você veja, mais de 20 mil pessoas passaram pelos meus cursos. Dessas, nem 2 dúzias estão em cargos de governo. Quer dizer, estatisticamente, é natural que alguém busque emprego no governo. Né? E os caras acham que essa ideia é um plano meu. Eu fiz o plano para infiltrar os caras lá e dominar os ministérios. Isso é tudo fantasia. Não, havia um plano seu de formar uma geração liberta das amarras do pensamento. Sim. Havia. Não só isso. Né? Você veja, a cultura brasileira, a alta cultura brasileira, tinha sido destruída. E eu planejei restaurá-la. Mas a restauração disso precisava de mais 30 ou 40 anos. Eu falei, talvez depois disso surja como efeito uma geração de políticos melhores. Talvez. E os camaradas acham que eu estava tentando objetivar realizar isso agora. Isso é fantasia total. Esse tempo foi abreviado pela derrocada do PT e pela Exatamente. O problema da corrupção expôs o PT à execração pública e criou essa ascensão de pessoas liberais, conservadoras, ou como queira chamá-la. Mas eu sempre disse, isso foi uma ejaculação precoce, porque a reforma da cultura não estava pronta, ainda precisava de mais 30 anos, pelo menos. O senhor continua trabalhando nisso? Continua, esse é o objetivo da minha vida. A política do dia não me interessa absolutamente. Alguma influência sobre os políticos eu tenho, certo? Mas eles não entendem sequer o meu objetivo. Eles acham que o governo deles, o poder deles, é tudo. Não é isso? E eles acham que o meu objetivo é igual ao deles, influenciar a política do dia. Mas isso é mesquinho demais para mim. Quanto a essa questão dos insultos, me permita dizer que, de certa forma, o senhor se apropriou desse estilo. O senhor é um mestre também do insulto. Ah, sim, eu adoro isso. Mas isso não seria, infelizmente, apenas um sinal trocado, uma inversão de sinais? Não, pelo seguinte, eu primeiro mostro toda a argumentação e daí no fim concluo dizendo você é uma besta, você é isso e aquilo. Mas eu não troco uma coisa pela outra. Eu nunca fugi da discussão, jamais. Ao contrário, até me antecipo. Veja, nessa época aconteceu a mesma coisa. Não, isso aí é 15 minutos de fama, nós damos um jeito desse cara em 15 minutos. Passaram os 23 anos. E os meus livros, livro publicado naquela época, ainda é best-seller hoje. Ou seja, eu ganhei essa briga de maneira absolutamente brilhante. Humilhei toda uma geração de intelectuais metidos, né? Agora aparece uma outra geração dizendo a mesma coisa. A glória dele vai acabar daqui a pouco. Eu falo, não vai não. A minha glória não é influenciar o governo do dia. No século seguinte, os meus livros serão lidos.
Flávio, você gosta de ser polêmico? Hã? Você tem prazer em ser polêmico? Não, nem um pouco, eu não estou sendo polêmico, eu estou dizendo as coisas do jeito que eu vi, eu gosto de sinceridade. Veja, eu comecei a publicar livro, eu tinha 45 anos. Por que não publiquei antes? Para ter a certeza de que eu não precisava do apoio do público.